Ano novo, vida nova, formato novo. Sejam muito bem-vindos aí ao Overview, seu podcast de cultura pop da Black Company, agora em formato de vídeo. Então, para você aí, né, que de repente está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, e quiserem ver aí nossos rostinhos bonitos, dá lá uma passada no nosso YouTube, né, YouTube da Black Company. E se você já está no YouTube, aproveita aí, já se inscreve, deixa uma curtida nesse episódio, que ajuda demais a divulgação, né, do nosso trabalho. Para quem, né, não sabe quem sou eu sou o Thiago P, né, estou sendo o humilde anfitrião desse podcast, e nós não poderíamos iniciar 2026 com outro tema, senão o fenômeno aí que foi, né, no fim de ano, o final de Stranger Things, que depois aí de 10 anos, né, a produção, que na verdade é uma das marcas registradas da Netflix, chegou finalmente aí a sua conclusão, e nós precisávamos falar disso para o bem ou para o mal, ok? E é por isso, né, gente, que nós trouxemos aqui para esse episódio a nossa primeira convidada, né, de fora da Black, para conversar aqui com a gente. Então, se você aí, o nosso ouvinte, acompanha o mundo dos games, provavelmente já conhece essa jovem de cabelos azuis aqui, né? Ela é criadora aí de conteúdo gamer, faz parte, né, dos squads da Asus Gaming Brasil e da IGN Brasil. Mas, além de tudo isso, é uma fangirl assumida, né, de Stranger Things. Turiana, seja muito bem-vinda. Olá! Uma honra aí ter você com a gente. Obrigada pelo convite. Stranger Things, minha série favorita. E, cara, saudade de gravar com você, viu? Vamos ver se a gente mantém o mesmo nível de criticidade que a gente fazia antes. Sim. E, enfim, né, para completar aqui a nossa bancada, além da Ituriana, nós temos aqui o nosso boss, né, da Black Company, Silvio. E aí, Silvio, como é que você tá, cara? Eu tô bem, obrigado pelo convite. Vamos estrear um novo formato do Overview, com novas pautas, convidados e a mesma discussão de sempre e as polêmicas que a gente nunca deixa de lado. Beleza. E fechando aqui a nossa bancada, ele que estava travado até agora há pouco, Marcelo Delgado, nosso e aí, querido, pessoal? O maior host, na verdade, do Overview, né? Hoje, maior de tamanho, né? da bancada. Tô que nem um kibe, mas beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito feliz aqui nesse novo formato do Overview, né, de poder passar o bastão aqui para o nosso querido Thiago P e o nosso querido Silvio, né, o grande boss aqui da Black, né, e eu tenho certeza que o Overview vai manter, se quiçá, melhorar a qualidade a partir de agora. Então, é isso. Vamos falar de Stranger Things, né, que essa... Isso aí. Dessa fera aí, meu. E, galera, apesar, né, assim, do tema ele ser a temporada final, né, o fim de Stranger Things, eu quero voltar no tempo aqui um pouco e conversar com vocês do início, na verdade, do Stranger Things, porque assim, eu creio que todos nós aqui somos fãs da série, né, como assim, no nível um pouco menos saudável do que, né, o comum, tá? Então eu queria saber de vocês como é que foi, se vocês lembram como é que foi lá atrás, assistir a primeira temporada, qual foi o sentimento, né, e o porquê que essa série acabou fisgando a gente. Tá? Eu vou iniciar aqui, eu ia iniciar com a nossa convidada, mas tem uma questão que a gente precisa levar em consideração aqui, que nós somos 3 Matusalém vividos dos anos 80 contra, né, uma jovem, né, que é cheia de sonhos ainda. Zillennial. Isso, então, assim, eu quero conversar primeiro com alguém que eu sei que Stranger Things, a primeira porrada que ele deu foi a nostalgia, tá? Eu vou começar com você, Silvio. Como foi pra você quando você assistiu Stranger Things a primeira vez? De Matusalém para Matusalém, né? Então vamos lá, né?
Cara, pegando seu gancho de gente seja anos 80, anos 90, né? Passou pela infância nessas décadas. Cara, quando eu assisti o primeiro episódio, abriu uma mesa de RPG, eles jogando junto, conversando. Era como se tivesse pego uma caixa, aquelas caixas de sapato que a gente guardava, debaixo da cama com as nossas maiores riquezas. Lá tivesse uma fita VHS e colocasse no videocassete e fosse assistir como era a minha infância, né? Eu comecei a jogar RPG muito cedo também, mais ou menos nessa faixa de idade deles. Acho que um pouco mais velho, eu tinha 11 para 12. Então, assistir aquilo, os amigos reunidos, sem celular, o clima de aventura, a música que sempre entrava nos momentos mais importantes ali, principalmente dos primeiros episódios. Cara, bateu essa nostalgia e eu fiquei pensando, cara, dá vontade de sair na rua ou brincar com meus amigos. Foi bem esse sentimento, lembrando de quando a gente brincava na rua, jogava bola, ou se reunia com todo mundo para comer salgadinho, tomar refrigerante e cada um interpretar seu personagem. Foi assim que eu me senti assistindo. Marcelo, pra você, eu creio que foi parecido também, né? Foi parecido, mas eu acho que o maior mérito do Stranger Things nesse sentido é porque ele consegue reunir, né? Pelo menos a primeira temporada ela passou muito isso, né? Ela consegue reunir tudo que foi de melhor da cultura pop, né? Dos anos 80 e 90, que a gente... Porque, assim, Stranger Things, apesar de passar na década de 80, né? Todas as temporadas, né? Ele tem muita coisa noventista na sua forma de apresentar certos aspectos, algumas histórias. Então, assim, ele tem essa homenagem também aos anos 90, né? Apesar de ser uma série que se passa nos anos 80. Mas, então é isso. Eu acho que ele consegue reunir o que há de melhor no que a gente consumiu, né, nessa época, anos 80, anos 90, principalmente, né, de Goonies, seja De Volta para o Futuro, mesas de RPG, enfim, né, toda essa infância, né, que a gente teve durante esse período. E eu acho que foi por isso que o Stranger Things ele se tornou o fenômeno que ele se tornou. Porque ele conseguiu recuperar, nem recuperar, mas ele conseguiu captar a alma disso, né? E foi exatamente isso que me pegou, né? E eu me vi no lugar daqueles meninos, apesar de eu não ter vivido uma infância nos Estados Unidos como eles, né? Mas a gente consumiu muita coisa vindo de lá, né? A gente assistiu filmes, jogou RPG, jogou videogames, enfim, né? Então eu acho que eles conseguiram capturar muito bem esse espírito oitentista e noventista, né, da nossa, pro público que eles queriam atingir, né, e obviamente agregar outros públicos, né, trazendo algumas miscelâneas mais modernas, assim, assuntos mais modernos e tudo mais, mas foi legal por isso, cara. Eu acho que me pegou de fato foi por isso mesmo. Pra mim é bem parecido, né, com vocês dois. Eu acho que o que mais me afetou foi pensar assim, como é que eu posso estar assistindo algo que é original, que foi criado agora, e parece que eu já assisti na minha infância, sabe? Foi esse sentimento, assim, que como que algo que é novo tá me causando nostalgia. Esse foi o sentimento, e eles levaram isso muito bem, né? E assim, a gente vê que eles usaram dessa formulinha, desse cheat, eu vou falar, esse cheat em todas as temporadas. Você colocava alguma coisa, colocaram o Sam Astin, né, em uma temporada, colocaram a Linda Hamilton agora, né, na última, enfim, eles fizeram isso com vários atores, com várias trejeitos, vários caricaturas, né, de coisas que a gente consumia nos anos 80 e 90 lá. E óbvio que pra mim também o que pegou, assim, a primeira coisa que eu falei, cara, eu amo essa série, foi o que o Silvio falou. Em 5 minutos de série eu já amava a série, porque, cara, tinha uma mesa de RPG e a criançadinha brincando, né? Então isso já me pegou demais. Mas aí eu quero um outro ponto de vista, né? Oi. Não, só aproveitando, o sentimento foi muito parecido
quando pra mim foi quando eu assisti Conta Comigo. O filme baseado no conto do Stephen King. Então, cara, pra mim, isso é. Mas desculpa te cortar, foi só pra esse parênteses mesmo. Não, é que aí eu já ia mandar o gancho, né? Porque eu quero saber o outro ponto de vista de quem não teve essa vivência dos anos 80 e 90, mas ainda assim se apaixonou pela série. Cara, eu acho que pra mim a sensação ela veio de um lugar um pouco diferente, porque é isso, né? Eu nasci em 97, eu não tive a infância ali enquanto os filmes estavam saindo, né? O De Volta pro Futuro, etc. Eu vim assistir isso depois já como ícones da cultura pop, já eram referências de grandes produções da cultura pop. Mas eu acho que a primeira coisa que me pegou na época de Stranger Things é que tava super em alta e todo mundo falava que era tipo uma série de terrorzinho. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Então quando eu fui assistir porque me disseram que era um terror que dava pra aguentar, sabe? E aí eu comecei a ver. E eu acho que uma coisa que me conquistou muito rápido foi a trilha sonora pela questão do uso dos sintéticos, porque daí você tem esse som sintético que remete muito a videogame vintage. E eu tive muito mais contato, né, com a parte dos games do que com, enfim, série. E série naquela época nem era uma coisa tão comum, né? Mas com filme mesmo. E aí, poucas lembranças que eu pescava muito da convivência, por exemplo, com os meus pais, ou da convivência com meu irmão, que era a pessoa na minha casa que jogava RPG de mesa. E virou meio que um evento familiar. Todo mundo começou a assistir lá em casa. E aí, sempre alguém tinha alguma coisa pra acrescentar. Do tipo, os meus pais falando, nossa, mas essa produção é igual a como eram os filmes de terror da nossa época. Nossa, porque as nossas, sei lá, tipo, as nossas boates, as nossas danceterias eram exatamente que nem tá aparecendo aqui nessa temporada. Aí o meu irmão, porque eu jogava D&D. Então, foi fazendo essa construção meio que pela herança das experiências das pessoas que estavam assistindo junto comigo. E aí eu fui criando um apego muito grande pelo roteiro mesmo, pela história e pelos personagens, porque eu acho os personagens muito carismáticos. Então, assim, viraram os meus xodós e aí eu fui acompanhando. Um ponto muito interessante que tu falou é exatamente isso, né? Os personagens carismáticos, os atores, os principais, né? As principais faces que aparecem, eles são muito carismáticos. E isso acaba prendendo, né? Porque não adianta você ter uma série boa, com uma produção boa, com efeitos bons e um roteiro bom, se quem tá botando a cara, né, não chama atenção, não te prende, não é carismático e tudo mais. Então acho que isso também é um dos grandes méritos da série, foi um bom ponto, inclusive. Não teve o negócio do Steve Harrington, que não era nem pra ele estar nas outras temporadas, e aí gostaram tanto dele que deixaram ele, sabe? É tipo isso. Não, e assim, eu lembro que na época a presença da Winona Ryder foi um negócio absurdo, assim. A atuação dela na série foi que, só assim, caramba, é isso, sabe? É isso que a gente precisa e tal. E as crianças foram muito bem, né? Porque, às vezes você fica naquela, né? Tipo, tá dormindo, nem sempre dá certo. Mas todos eles né, mandaram muito bem. O Dustin, né, cara? O Dustin é um... Tanto ele quanto o Gaten Matarazzo, né? O ator, assim. É alguém que, mano, você quer conviver, você quer tomar uma chocolatada com ele, né? Porque... Sim. É cuidar dele. É um personagem que a gente tem que... A gente sente tanto afeto que a gente quer cuidar dele, assim, abraçar e falar que vai ficar tudo bem, sabe? Nossa. Não à toa virou o brother do Steve, né? Exato. Cara, não tem como você falar chocolatado e não vincular a Mag, cara. É verdade. Pra você saber do que a gente tá falando, acesse aí o Contos de Elora também no YouTube da Black Company. Aproveita o jabá aí. Olha, nosso RPGzinho. Belíssimo gancho. Mas beleza, galera. Né? Foi tudo muito bonito. A gente leva até com certo saudosismo a primeira temporada, né? Aí tivemos aí, né, segunda, terceira, quarta temporada, sempre com altos e baixos, mas né, normalmente assim mais altos do que baixos. E chegamos então à quinta e última temporada, dividida em 2 partes, mais o episódio final. E assim, vamos começar agora, até já avisando, né, para quem tá ouvindo a gente,
gente vai falar agora no início, sem grandes spoilers. Se você não assistiu ainda Stranger Things e quer ter uma noção, embora eu imagino que você já deve ter sido, né? Eu posso dizer, jogaram spoiler na sua cara a todo momento aí, ou pelo menos opiniões, né? Mas se você não viu, se você não viu, com certeza o Instagram já te entregou algum spoiler. O próprio Instagram da Netflix, né, inclusive. É isso. Exato, mas assim, né? A gente vai fazer a nossa parte e vamos iniciar aqui sem spoilers, mas daqui a pouco aí a gente deslancha pra falar de tudo que aconteceu sem amarras, beleza? Mas assim, começando, né? Já de início, esse negócio de dividir em parte 1, parte 2, episódio final, o que vocês acharam? Vocês acham que foi uma boa jogada? Se era melhor jogar tudo ao mesmo tempo, um episódio por semana? Valeu o burburinho, né, que foi feito, será? Eu vou começar falando, então. Eu acho que uma coisa que era sempre muito criticada a respeito disso, porque eles lançavam tudo de uma vez só. Toda temporada tinha essa questão. Eles falavam, porque vai ficar em alta por muito pouco tempo e depois o pessoal esquece, tinha que lançar semanalmente. E aí, a última temporada já tinha, obviamente, por ser a última, uma expectativa em cima. Eu acho que eles resolveram se aproveitar dessa questão para tentar deixar o tema em alta e deixar a especulação rolando durante mais tempo. Até porque, enfim, eu acho que hoje em dia, com a quantidade de spoiler que se posta na internet, é até um pouco sensato você fazer isso, sabe? Dar uma segurada no lançamento do episódio. Só que eu não sei se no final das contas ajudou, porque eles criaram um hype tão grande, principalmente da questão das pessoas que ficam fazendo teoria na internet, que no final eu acho que não se pagou, sabe? Se você tivesse visto tudo maratonando, eu acho que o payoff seria bem maior do que do jeito que foi. As pessoas ficaram muito frustradas e eu vi até algumas pessoas reclamando do tipo, sério que eu gastei, sei lá, o meu dia de Natal, vocês se acham tão importantes pra colocar algo no dia de Natal e no dia de Ano Novo, tipo, se toca. Então, eu não sei, eu acho que especificamente pra essa temporada não funcionou tão bem, pras outras talvez tivesse funcionado bem mais. Eu vejo muito parecido, tá? Pode ir? Não, é só pra eu poder tirar isso de frente, assim, porque foi uma das coisas que eu realmente não gostei da quinta temporada, é esse formato. Eu posso, me chamem de saudosista ou sei lá, mas eu prefiro ainda o sistema de episódio semanal. Eu acho que pra retenção, se você pensar em retenção, eu acho que ele funciona muito melhor, né? E principalmente como o burburinho que a quinta temporada de Stranger Things gerou, eu acho que teria funcionado muito melhor. Óbvio, se você pegar matérias, você vai ver que Stranger Things está batendo recordes de audiência, né? Inclusive, eu escrevi uma matéria aqui na Black, para o site da Black, que falou sobre esse tema e tudo mais, mas eu ainda prefiro esse sistema semanal, porque ele consegue... Talvez eu tivesse uma percepção diferente da última temporada se tivesse sido assim. Assim como, por exemplo, foi com as séries da Marvel, eu tenho uma percepção das séries da Marvel, ou da Disney, enfim, que seja de Star Wars e tal, porque elas eram semanais. Então a minha percepção é muito diferente do que se eu tivesse visto tudo de uma vez só, sabe? Ou tivesse dividido assim. E quem reclamou que, tinha coisa no Natal pra ver, pelo amor de Deus, né, gente? Cara, a gente precisa de alguma coisa pra ver no Natal, gente. Não vai ficar o Roberto inteiro Carlos, né? Pode ver o Roberto Carlos ou a missa do Galo, Roberto Carlos, e é isso. E Stranger Things no final do dia. Aí você que escolhe, mas né? assim, isso de ter sido lançado no dia 25 e tal, isso não me incomodou. O que me incomodou realmente foi o formato. Eu acho que não precisava ter sido dividido da forma que foi. Teria causado um bom impacto o episódio 4, entre o 4 e o 5, né, que foi o final da primeira parte e o primeiro da segunda. Se tivesse tido uma semana de distância entre eles, teria causado o mesmo impacto. Então, eu preferi que tivesse sido semanal. Eu acho que o hiato entre as partes foi um pouco distante e também pegando, né, feriado, enfim. E tem que entender que tem uma família também, não é só... Às vezes a pessoa mora com os pais, avós, enfim, e acaba gerando esse problema.
Mas pra mim, entre ser semanal, ser nesse formato, ser tudo de uma vez, enfim, não é um problema. O problema foi a narrativa. Já pegando isso como gancho. Porque ela fez assim, ó. Daí você deixa um hiato muito grande. Como a Ituriana falou, você dá a margem para gerarem expectativas, aumentar fanfics em geral, e depois chega um episódio que é depois do hiato, é bem morno, e ele abaixa. E daí você vai tendo que ter uma narrativa no decorrer desse bloco de episódios, daí ele fica bom de novo, daí tem outro hiato. E assim, isso vai cansando o público, e daí criou uma enorme expectativa pro episódio final. Tinha tanto arco para fechar, tinha tanta coisa para fazer, e acabou que não deu tempo. Enfim, entre outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. Eu acho que o primeiro... Apesar de que eu vi algumas críticas assim, um pouco mais ferrenhas, eu achei a primeira parte dessa quinta temporada bem justas, e eu acho que ela terminou num ápice muito legal. E toda a discussão que pôde ser feita depois desse quarto episódio é que foi bacana. Só que é bem isso que vocês comentaram. O hype, ele dura uma semana, gente. Depois começa a esfriar. Então daí quando voltou, como o Silvio falou, voltou ali o quinto episódio e não entregou praticamente nada do hype que estava se aguardando aí do episódio 4, foi realmente um balde de água fria. Mas assim, pra mim o que mais incomodou não foi nem tanto essa divisão ou essa quebra abrupta, mas algo que ficou presente em todos os momentos, eu acho que quase em todos os episódios, embora a parte 1 tenha menos disso, foi uma falta de consistência da narrativa, igual você começou a falar na narrativa. Eu acho que em alguns pontos ficou muito conveniente arranjar algumas soluções que ou foram muito fáceis ou muito inverossímeis, podemos dizer assim. O poder do protagonismo. O poder do protagonismo, o poder da amizade, o poder do acaso, sabe? E daí, às vezes, uma ameaça que parece incrivelmente absurda, logo depois essa mesma ameaça não faz nada, sabe? Então, essa inconsistência que foi me minando... E assim, vamos ser justos, né? Stranger Things é cheio de galhofa, a gente sabe. Aquela parte dos russos na quarta temporada, a gente pode fingir que foi um delírio coletivo, né? Entre outras, né, coisas que já aconteceram tipo, nas outras temporadas. Mas assim, a qualidade do que era entregue fazia a gente relevar muita coisa. Querendo ou não, são crianças salvando o mundo, né, gente? Mas, assim... Isso é uma coisa que eu lembro que eu e a Turiana a gente já conversou bastante sobre isso, que por mais que o mundo seja fantasioso, ele ainda tem que fazer sentido dentro dele, né? E nessa quinta temporada eu vi que isso foi ruindo, assim, aos poucos, até chegar ao ápice do último episódio, que eu falei, cara, aí vocês vão estragar no tudo. Os irmãos Duffer se deram tanta liberdade criativa que a liberdade escancarou, né? E acabou que não fazia sentido muita coisa no final, mas enfim. Então, até, assim, hoje cedo eu tava vendo algumas informações sobre o documentário da produção, né? Que eu não cheguei a assistir ainda, mas eu tava vendo um criador de conteúdo que eu acompanho, enfim. E ele fazendo comentários a respeito de coisas absurdas que foram ditas durante o documentário, que fazem ele acreditar que a Netflix publicou este documentário pra tirar o dela da reta, de tipo assim, olha gente, a culpa não foi nossa, a culpa foi inteiramente dos irmãos Duffer. Porque ele comenta no vídeo dele coisas como o fato de que o último episódio estava sendo gravado e o roteiro não estava fechado, as pessoas estavam andando com o roteiro escrito por cima e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, estava todo mundo meio perdido. Enfim, um ponto em específico que já tem spoiler, que aí depois mais pra frente eu comento. Então, assim... É um pouco assustador você pensar, né? Se a produção tava desse jeito, eu acho que o material final ainda saiu menos pior do que poderia, sabe? Mas eu também não acho que foi incrível. Definitivamente não foi um final que eu amei. Teve um adendo aí, que na entrevista, não no documentário, mas numa entrevista, foi dito que nem a equipe do figurino sabia, maquiagem,
como deveria preparar os atores, porque não sabia o que estava na cena. As próprias crianças, né? Quando incluíram a Holly e as crianças, foi feito... Não estava incluso no roteiro, foi incluído e depois foi ajustado para fazer sentido. Então, assim, o que o Ituriano falou faz todo sentido. Foi menos ruim do que poderia ser diante de tudo que foi dito. Poderia ser um final Game of Thrones, né? A quinta temporada. Então. Tinha tudo pra ser, tinha. Mas foi tava realmente tudo menos preparado. pior. Tava tudo preparado, né? Mas assim, eu vou dizer assim que a gente liberar os spoilers, eu vou detalhar melhor, mas eu vou dizer o seguinte. O final mesmo, digamos assim, a conclusão dos arcos de cada personagem, eu achei bem legal. Eu curti o jeito que foi, digamos assim, que se fechou a história. Eu acho que ela poderia fechar exatamente igual, só que daí o caminho que levou até esse final foi muito deturpado, sabe? Então, eu poderia caminhar exatamente igual, mas bem feito, assim que eu posso dizer assim. Eu tenho, inclusive quando eu vi o último episódio, eu mandei lá no grupo da Black, né? A gente tava no meio das férias da Black, gente, eu vi o episódio, eu não tô acreditando. Porque eu confesso que eu não, assim, não desci a lenha, eu não hateei por hatear, porque eu não gosto de fazer isso. Mas eu não gostei, cara, assim, no final, porque pra mim... Assim, a gente vai entrar em detalhes ainda, não vou dizer exatamente o que é agora, pra não quebrar a magia do não spoiler agora, mas tem muita coisa que não encaixou. Não. Assim, o que o Thiago falou agora sobre o encerramento de ciclo dos personagens realmente funcionou. Isso eu consegui curtir. Mas o processo até ali e um dos finais, que depois a gente vai dizer qual é, e esse eu não curti. Eu acho que ficou meio... Não sei, poderia ser muito diferente. Thiago, libera pro pessoal, porque tá difícil. Mas eu mas não é ainda um final de Game of Thrones, pelo menos. Não é um final de Game of Thrones. Antes da gente começar com os spoilers, eu só quero dizer assim, a pessoa que tá assistindo aqui pensando, será que eu vou assistir já que tá todo mundo metendo pau? Teve coisas boas, gente. Vamos pelo menos tentar dizer coisas boas que ocorreram sem spoiler, depois a gente inicia. Se continuar, assim, nós consumimos muito material de cultura pop, geek, seja RPG, séries, filmes, games, em geral. Só que na minha bolha, principalmente colegas, assim, muita gente vai ao cinema com alguma frequência, assiste uma série, mas é de outro mundo. E muita gente gostou. Então também cabe uma reflexão. Se nós que estamos ali, que consumimos tanta coisa, estamos mais exigentes, ou se essas pessoas que são mais leigas, vamos dizer assim, ou que não tem tanto conhecimento, né, entre aspas, se divertiram tanto. Então, não sei, eu acho que cabe pensar sobre isso também. Autocrítica de ser chato. De maneira alguma a gente quer criticar aqui pra fazer ninguém parar de assistir ou falar que não, a minha opinião está certa, a sua está errada, você que gostou está errado. Não, cara, se funcionou pra você, pô, ótimo, cara. Eu realmente fico muito contente que a pessoa tenha chegado no final de Stranger Things e falou, cara, nossa, eu amei tudo que aconteceu, foi muito legal, poxa, terminou do jeito que eu queria, pô, demais, cara, demais. Eu realmente fico muito contente, de verdade. Inclusive a nossa indicação assista e tenha a sua própria opinião. Com certeza. Exato, nossa, eu assistiria, mesmo sabendo do final, eu assistiria e diria pra alguém assistir tudo de novo. E eu acho que o que o Silvio falou também faz muito sentido nisso de você entender com qual nível de atenção você assiste determinada coisa, sabe? Porque eu peguei esse hábito muito do meu irmão, de assistir tudo prestando muita atenção na coesão, nos detalhes, na estrutura, e você acaba virando realmente a pessoa chata, que alguém sai do cinema com você e amou o filme e você fica, mas e tal coisa? Mas e não sei o que? Mas e não sei o que lá? E eu acho que Stranger Things não é o tipo de série
que apela para a maioria das pessoas como o tipo de obra que você tem que assistir prestando atenção nos mínimos detalhes. Pelo contrário, é para ser tipo sessão da tarde. Então é compreensível que muita gente tenha assistido e achado super legal. Porque tudo bem, sabe? A proposta, o que o Ti falou é tipo uma galhofa e tá tudo certo. Então, Exato. assim, ok. E a gente tem que lembrar também, é isso, a produção de Stranger Things, a gente entende e a gente tem completa noção do porquê Stranger Things é tão popular. Talvez hoje a série, a produção da Netflix mais popular do canal, né, e do streaming, e entende o porquê, e tem qualidade sim, não é, mas foi tudo uma porcaria. Não, foi, se a gente ficou preso esses anos todos, né, a gente teve essa disposição esses anos todos de acompanhar, de ver, criticar, de gostar, se emocionar e ficar impassível com as coisas que aconteceram, cara, é porque a série tem qualidade sim, tem coisas boas. E a quinta temporada, por mais que eu não tenha gostado de alguma coisa ou outra, eu posso falar com tranquilidade que ela tem muitas qualidades, sim, ela tem muitas coisas positivas, e que se tivesse mudado só um pouquinho, talvez pra mim, no meu CPF, teria ficado melhor. Mas de forma alguma estão querendo aqui, desculpa o meu francês, cagar a regra pra ninguém, né? Sim, assim, ó, por exemplo, né, sem dar grandes spoilers, mas eu achei muito legal trazerem uma personagem que estava totalmente perdida no rolê de volta e tendo uma certa importância, tanto que quando ela apareceu eu falei, cara, agora vai, sabe? Não foi, mas assim, né, na hora que ela apareceu foi muito legal. O Will, né, a construção de tudo que estava acontecendo com o Will desde lá da segunda temporada e tudo mais, se pagou de um jeito muito legal, né? E, pô, a dinâmica do Dusty com o Steve continua ótima, né? A Nancy, ela continua badass pra caramba. Então, assim, cara, tem as coisas boas. O que eu acho que minou mais essa quinta temporada, pelo menos pra mim, eu imagino que o sentimento aqui foi próximo, porque eu acho que a gente... nossos pensamentos críticos são bem próximos aqui, né, de quem tá na bancada, a gente fica com mais raiva de saber o que poderia ter sido do que o que foi, sabe? Aí é uma Porque, questão assim, que eu queria comentar, Jutei. Mas pode falar, depois eu comento. Não, é isso, porque assim, sabe, eu digo assim que faltou os últimos 200 metros ali, sabe? Pra entregar fechadinha a história coesa, e não com os furos que tiveram. E esses furos aqui que foram me deixando irritado episódio a episódio, pra chegar no último furo crucial, no último episódio, que eu falei assim, cara, os caras realmente largaram mão do seriado, não é possível. Eu acho que eu já sei até qual é o furo que você vai comentar, que é uma coisa que tem a ver com o documentário. Mas o que eu ia dizer sobre esse negócio do que poderia ter sido é que eu realmente acho que a cultura das teorias, ela prejudica a sua experiência enquanto espectador. E eu falo isso 100% consciente que eu sou uma das pessoas que gosta de ficar lendo teoria na internet. Então eu acabo desgraçando a minha própria experiência. Mas por que isso acontece? Porque a gente começa a ler 10, 50, não sei quantas mil formas que o roteiro poderia seguir. A galera pega as minúcias do detalhe do que pode ou não ter sido um erro de continuidade para embasar uma teoria que às vezes faz sentido e você se prende nesse negócio. Então assim, mais pra frente também eu vou comentar uma teoria que se formou justamente no hiato entre a parte 1 e a parte 2 da série, que eu, na minha cabeça, achei que fazia 100% sentido. E volta e meia eu ainda penso sobre isso mesmo depois de ver o final. Eu falo, putz, mas realmente aquilo ali... Nossa, como assim não era verdade, sabe? Então, eu acho que prejudica. Às vezes vale mais você assistir tudo e aí depois que você já formou a sua ideia, você volta e lê as teorias atrasadas, entendeu? Pra você não se frustrar tanto, porque pra mim prejudicou. Eu vou fazer o contraponto aqui, que eu fui o contrário. Eu não quis ler teoria nenhuma pra não ser... tipo assim, pra não correr o risco de acabar lendo uma que realmente é algo que aconteceu, entendeu? Eu queria ser surpreendido pela história e não por, de repente, ficar pensando, será que vai pra linha dessa teoria, daquela teoria, etc. Então, né, eu não fui, mas eu compreendo perfeitamente quem
vai nas teorias porque é pra isso que teve o hiato. O hiato é pra fazer esse burburinho mesmo, né? É tudo caso pensado. Essa questão das teorias que a Ituriana falou sobre estragar a experiência é muito verdade, porque se a gente parar pra pensar, agora caindo um pouco pro lado dos videogames, eu vou fazer um grande parênteses aqui pra gente poder seguir. Se parar pra pensar que há 6 anos atrás foi lançado The Last of Us 2 e até agora a gente tá conversando sobre o que pode ser o terceiro jogo. Terceira temporada ou terceiro jogo? Não, jogo. O jogo mesmo. Tá, beleza. O jogo mesmo. Isso sim existiu o terceiro jogo, porque, assim, até agora, 6 anos e o Neil Druckmann nunca falou nada. Vai. Mas não vamos falar de religião hoje, tá? Mas é aquela coisa. A gente tá teorizando tanto o que pode ser, o que pode não ser, que quando, se é que chegar o The Last of Us 3 existir, não vai ser nada daquilo que a gente imaginou, que criamos na nossa cabeça, e a gente vai criticar o jogo, as pessoas vão acabar criticando o jogo, porque não é a realização daquilo que elas queriam que fosse, né? Aí a gente acaba criticando o produto por algo que a gente imaginou que ia ser e não pelo que ele é. Então, mas, cara, eu vou pegar esse gancho, e como eu sei que também aqui essa bancada, todo mundo é cadelinha de The Last of Us, né? Cara, eu acho que aconteceu a mesma coisa pro The Last of Us Part 2. A gente teorizou milhares de coisas antes de sair o The Last of Us Part 2, e eu acredito assim, que ninguém imaginava que ia ser o que foi. Foi surpreendente. Teve um calhamaço de críticas no começo, né? Acho que todo mundo lembra. As críticas mais infundadas possíveis, eu vou ser clubista, tá? Mas é uma produção que ela se fez justiça com o tempo, que aquela galera que criticava lá no início ou ficou quieta ou deu a mão palmatória, porque hoje todo mundo é um consenso, The Last of Us 2 é incrível. Sim, eu sempre fui do time do The Last of Us 2, fui xingada na internet na época, eu vou falar que ia ganhar jogo do ano, ganhou mesmo. Eu vou confessar que vingada, né? Eu queria que Animal Crossing tivesse ganhado aquele ano, mas tudo bem. Eu entendo porque o The Last of Us ganhou, mas tudo bem, tudo certo. Mas assim... Só eu aqui da Black que gosta da Nintendo, tá? Eu entendi já. Pessoal da RH vai entrar em contato com você. Mas assim, né? Mas daí voltando, né, aproveitando essa tua analogia, é o que eu digo, assim, a gente poderia teorizar várias coisas, mas os caras entregarem algo que realmente surpreende, mas que você fala assim, pô, não era nada o que você tava esperando, mas foi incrível, sabe? Ou pelo menos foi aceitável, bom, não sei. Mas assim, vamos lá, gente. Ó, quem não assistiu ainda, e você está ouvindo a gente, assistindo a gente, e não viu Stranger Things ainda, quinta temporada, se você gosta de spoiler, beleza, pra continuar, mas se não gosta, para agora, salva aí o vídeo ou, né, o áudio na sua plataforma, porque agora a gente vai começar a chorar as pitangas falando de tudo. E eu vou pegar já o gancho que a Itu tinha deixado. Ela disse, eu quero comentar, né, do negócio da quarta pra quinta temporada. Então pode comentar, joga na cara, porque os spoilers começaram. Peraí, qual dos ganchos? Do documentário? É o do documentário? Porque eu tenho muitos. Pode ser. Quarta pra quinta temporada ou quarta do hiato, não, do quinto episódio. Então, vou comentar as duas coisas rapidamente. Então, do documentário, o que a galera tava comentando sobre a bagunça que se fez no set é que em um determinado momento naquela cena da lavanderia, onde a Vicky e a Robin estão juntas, do Lucas e da Max, aparentemente houve uma discussão entre a atriz e o diretor, porque o diretor tava falando que ela tinha que ser mais romântica com a Vicky, e a atriz que interpreta a Robin teve que lembrar o diretor que, na verdade, as pessoas não sabem que elas são um casal. Então era condizente que elas não estivessem agindo como um casal naquele momento da cena em diante. Então, pra ter uma noção assim de como tava meio bagunçado. E a outra coisa que eu ia comentar da questão das teorias é porque o pessoal falou muito sobre aquela teoria de que o Vecna, na verdade, estava na cabeça do espectador também.
e de que pequenos erros de continuidade, na verdade não eram erros de continuidade, eram a série te avisando que você tava meio que sendo abduzido ali pelo Vecna. E aí, mano, realmente parece absurdo, mas, por exemplo, quando você vai olhar, aí eram umas paradas assim. Esqueci o nome da menina agora, a irmã do Mike. A irmã do Mike, quando ela vai lá a Holly, quando ela vai lá na memória dela do negócio que fica girando lá do carrosselzinho, e ela vê que o centro tá de uma cor diferente, era justamente o indício de que, tipo, nossa, ela estava numa ilusão e não sei o quê. E aí o pessoal comenta, por exemplo, sobre como no primeiro episódio, quando eles vão mexer na antena lá de energia, o medidor tá vermelho, e como depois, quando eles vão entrar na mente do Vecna usando o Demogorgon morto, dá um foco de novo no mesmo medidor e ele tá cinza. Então, tipo, as pessoas começaram a falar, mano, tem alguma coisa aí, por que mudou a cor? E aí, sei lá, tem um dado momento que a Nancy tá conversando e vem à tona a história lá de que o suéter dela foi jogado fora, sendo que supostamente era um suéter que ela tava usando, tipo, no começo da temporada. Então todo mundo falou assim, cara, não é possível, tipo, não é possível que os Duffer Brothers iam cometer erros tão drásticos, porque tinha, assim, um nível de confiança tão grande no screenwriting deles, que era, tipo, óbvio que isso não ia passar batido, óbvio que isso foi intencional. E aí, o problema eu acho que foi esse, é porque todo mundo realmente confiava muito na excelência do trabalho deles, porque até então tinha sido excelente, só que não era uma coisa que eles queriam que você notasse e que no final das contas era uma super teoria. Na verdade, é porque tava bagunçado, o set tava bagunçado, a situação tava caótica. E aí, volta e meia, essa é que eu fico volta e meia, me pego pensando assim, putz, mas seria muito bom se realmente fosse, tipo, toda uma parada do Vecna ter quebrado a quarta parede e tá enganando a gente também, sabe? Mas não era, que droga, e aí eu fico triste. E no final das contas ele já tinha dominado o mundo e aquilo ali era só uma tentativa inútil de tentar salvar tudo e tudo. Cara, eu aceitaria esse final, tá? Eu aceitaria. Olha, eu não aceitaria esse final. Eu aceitaria que rolasse tudo isso, principalmente na primeira parte ali, e daí na segunda parte acontecesse, digamos assim, o Império Contra-Ataca, né? Comeback! Então, isso sabe? Isso é o final perfeito, cara. Acho que seria legal como final, o episódio 8, daí desse um hiato pra todo mundo descascar, daí eles falaram, mas não acabou. Daí tem um episódio 9 e um 10. Aí, você dividindo em 2 episódios, de 1 hora, 1h30 que seja, você consegue fazer a construção desse comeback. Agora, do jeito como foi, até a escola ter um uniforme de uma cor todas as temporadas, e na última eles foram se formar com uniforme de presidiário, né? O pessoal com cartaz em branco, enfim, entre outras falhas de Nossa, a atriz da Holly também usando a roupa da Under Armour, né? Que escapou ali. Que eles editaram rapidinho essa. Tipo, exato. Tiraram super rápido. Cara, não, mas assim, essas teorias. Tipo, eu ia falar um pouco mais de teoria depois, mas já aproveitando o gancho. Assim, essa de que é laranja porque eles eram presidiários. Esse nível de teoria da conspiração eu acho lindo, cara. Porque teve aquela também de que no finalzinho, eles guardando todos os fichários deles, que tem os nomes deles lá, e daí alguém viu que tava escrito I'm still alive, só que não tem V no nome de ninguém. Daí arrumaram uma desculpa pra dizer que eu quero ver. Nossa, cara. essa eu não... Sabe quando tem aqueles testes de QI e tal, os que falam, você tem que ver um negócio aí, você nunca vê. Eu me senti desse jeito, eu me senti burra assim. Eu fiquei olhando um tempo e falei, gente, esse eu não consigo ver nada. Teve algumas teorias que eu achei top, mas esse aí eu falei, gente, calma. Esse eu fiquei um mó tempão nesse frame lá, Não tá, cara. Eu sei lá, eu sou muito idiota, eu não sei, cara. Pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Eu acho, gente, que como tu tava falando, né? O que gerou esse calhamaço de teorias foi a descrença da falta de consistência do roteiro, da produção em geral, na verdade, né? E daí, voltando, né, que eu tinha comentado das conivências, cara, que, pô,
A principal que tá ali descarada, né, na própria... Que eu acho que é isso que tu tava falando do documentário, de que, pô, você pensa naquela 4ª temporada, que teve toda aquele calhamaço de monstro indo em cima do Ed e não sei o que, né? Mas daí pra enfrentar o Vecna na casa dele, você não vê uma viva, não tem um bichinho, não tem sei lá, um rato Demogorgon lá. Isso me pegou de um jeito, cara. Eu vou te falar que foi uma das coisas que eu não gostei dessa temporada. Desculpa até eu cortar aqui, me sobrepor. É isso. É como teve essa mudança não explicada. A gente pode formular aqui 1000 teorias e tudo mais, mas no final das contas nenhuma delas pode ser que vai ser verdade. Mas de uma temporada para outra, você ter todo mundo ter essa liberdade, vamos dizer assim, de ir e vir no mundo invertido e no final das contas, pirulito e pão doce é a mesma coisa, sabe? Dá nada. Sim. Não, e assim, né? Sabe? Se você levar o conceito, né? Que, pô, eles falam toda hora da mente coletiva. Aí o Vecna é atacado e ninguém vê, ninguém sabe que ele tá sendo atacado. O Will era um agente infiltrado, sabe? E nem no mundo lá, o mundo superior lá, o último nível, sei lá, como é que a gente pode chamar, nada, assim, eu até aceitaria se eles tivessem falado, olha, os Demogorgons e os Flying Gorgons, os Vampire Gorgons, sei lá... Morcegorgon, eu adoro o nome Morcegorgon. Eles não estão aparecendo agora aqui porque eles estão guardando lá a galera lá no mundo superior, lá do último nível, não sei o quê. Eu aceitaria se eles falassem isso, mas a gente chega lá e nada também. Tá tudo assim, as crianças andando, beleza, vamos lá. Nada. Cadê assim, os Minions, sabe? E aproveitando, cara, você falando do mundo aí, que pra mim isso pegou demais, tá? Mas aí é chatice minha. Porque teve toda a história pô, é um outro planeta, né? Só pra ter aquela cena do Dusty falando tudo que a gente achava verdade sobre o mundo invertido, era mentira. Só que se você pegar o conceito de tudo que acontece, a própria ameaça, né, dos mundos colidindo e tal, você poderia simplesmente jogar esse mundo fora e ser tudo ainda dentro do mundo invertido. Que ia funcionar do mesmo jeito, sabe? Mas... Aquela grande parede de carne poderia ser qualquer coisa que estivesse guardando que o grande perigo podia estar lá. E aí só alguma outra coisa poderia liberar aquela parede de carne lá pra... Podia ser bruma! Podia ser bruma que divide os dois mundos. Então, mano. Não, então, assim, eu acho que eles arranjaram uma discussão assim, nossa, a gente vai pensar algo surpreendente que ninguém ia ter pensado a respeito e todo mundo vai falar assim, nossa, era isso. Que não se paga. Eu poderia até fazer isso de forma que se pagasse, né, de um jeito de que você não percebesse que aquele mundo lá não fez diferença nenhuma. Sim, tipo, eu achei muito legal ser um buraco de minhoca, sabe? Na hora que é explicado tudo, eu falei, meu Deus, que incrível! Só que aí eu acho que vem muito nessa premissa que a partir do momento que você faz uma revelação incrível dessas, e ela é só o intermediário, o fato que se segue, ele tem que ser ainda mais incrível, né? Que nem o que a gente estava falando, o desfecho tem que ser ainda mais incrível. E aí, nada superou essa grandíssima revelação, meio que ficou por isso mesmo. E uma outra coisa que eu acho que até vai na linha do que o Ti falou mais cedo, é essa questão da ficção, ela precisa ter regras que façam sentido dentro da ficção que ela se propôs a criar. E aí a gente tem, desde a primeira temporada, o Upside Down como um lugar que é extremamente perigoso, que é um lugar que você tem que estar sempre super esperto, porque a qualquer momento, qualquer coisa pode e vai te matar. E aí é o que o Marcelo comentou, de tipo, todo mundo podia entrar, sair, fazer o que queria, dançar uma Macarena lá dentro, os militares fizeram a base lá dentro, o que... Beleza, não necessariamente eu achei horrível, mas pra mim foi contraditório com o que a gente tinha de conhecimento a respeito da situação, né, nas temporadas passadas. E aí ainda se estende pra questão do outro mundo você chegar e não ter absolutamente nenhum Minion do Vecna participando da batalha final. Como se eles, assim,
se garantissem tanto que, tipo, ai, tá bom, então só eu aqui e o Mind Flayer, a gente vai levar todo mundo, isso não é um problema. É estranho, sabe? Se você quer garantir que você vai ganhar, você não vai fazer isso. Com a quantidade de poder que eles tinham, não faz sentido. Não, e assim... A base militar tá todo mundo ter sido louco já. construída... Não, desculpa. Falar. Aquela base militar ter sido construída num tempo recorde, né, de 2 anos, é uma base complexa, gente, com um laboratório de experimento. Não é uma coisa que você levanta um acampamento de um dia pro outro, sabe? O mundo invertido, Mas, assim, sabe? Que toda vez que todo você mundo entrasse, invertido. ia vir, tipo, um monte de Demogorgon tentando te matar. Tipo, como eles fizeram isso? Mas o Ed, então- ele morreu porque ele tocou metálica dentro do mundo invertido. Os caras batendo o martelo não ia morrer, cara. Pelo amor de Deus. Mas olha, eu posso aceitar que militares conseguiram fazer algo assim, porque, tipo assim, eles têm literalmente poder de fogo e tático pra se defender desses bichos, beleza. Só que, aí a gente vai lá pro final do 4º episódio, onde os militares eles são obliterados por 3, acho que são 3 Demogorgon, sabe? Sim. E da mesma forma que eles são obliterados por 3 Demogorgon, o Lucas, que é uma criança, ele só ganhou um arranhadinho no peito. Sabe? Ele dá uma bicuda na cara de um Demodog e sai ileso, assim, ó. Então, Poder do sabe, protagonista. É a posição, né? É. E a Não, doutora e Kai, precisou cara. o Will despertar os poderes dele para que os Demogorgons não parassem de atacar. E ele, assim, consciente, sei lá. Coincidentemente, ele só desperta depois que os militares todos morrem, né? Uhum. Sei lá, cara. Tá vendo que são pequenos detalhes que talvez que pro público geral isso não faça diferença e crie realmente uma tensão que eu entendi a intenção da tensão. Nossa, que frase. Bonito. É bonito. Eu entendi a intenção daquele momento, mas se você analisar friamente, fica difícil você comprar sei lá, não vou nem dizer a realidade daquilo, porque é um moleque de, sei lá, seus 17, 18 anos que despertando poderes psíquicos e que ele pode, sei lá, incorporar num Demogorgon. Mas, cara, é meio, sei lá, cara, eu não sei. É mudar vírgulazinhas, né? Eu amei a cena, sabe? A cena em si, a forma como a cena é apresentada, construída, com as memórias dele e tudo, e a atuação, eu achei perfeito. Tipo, só de lembrar eu já começo a me arrepiar todinha de novo. Do mesmo jeito que eu amei a cena do diálogo do Lucas e da Max depois que ela acorda. Que eu enchi meu olho de lágrima, olhei pro Tomás, o Tomás tava olhando pra mim. Eu cheio de lágrima também, tipo, ai meu Deus. Mas é isso, quando você começa a analisar com um pouco mais de atenção, vai ruindo a base que segura o fato de essas cenas terem sido muito legais, sabe? Eu acho que Porrada, o que aconteceu foi que a gente teve uma primeira temporada boa, ela escalou para uma segunda, da terceira foi bem ruim, a quarta foi ladeira abaixo, daí eles pensaram, vamos colocar aspectos de séries que deram certo. Daí eles falaram, vamos colocar um mundo entre 2 mundos e vamos chupar o que eu puder de Dark. E vou colocar ali. E daí eu vou ampliando o máximo que eu puder. Eles foram colocando tanta coisa, mas tanta coisa. Foram pegando nostalgia, foram pegando referência, empilhando referência, que quando precisou encerrar, tinha tanta coisa pra fazer, que eles falaram, vamos resumindo aqui, vai fazendo assim, acabou o dinheiro, não dá pra colocar os Demogorgon aqui, não dá pra usar CGI, então vamos fazer aqui, vamos acabar logo. Meio que a impressão que ficou pra mim nesses últimos episódios. Que ficou corrido, né, pra resolver. E assim, outra coisa, né, que eu ia falar da doutora Kai lá, né, a Sarah Connor. Ela... Cara, eu gostei dela no começo e assim, ela parecia intimidadora, parecia uma ameaça, né? Toda a cena dentro do quartel lá, você vê assim, cara, ela não é qualquer uma que você consegue se virar contra ela. Pra cortar pro último episódio e ver aquela cara dela de pastel olhando pra Eleven no portal e ninguém, ela, militar, tanque, nada.
não fazer nada, ficar só observando a Eleven Não, parada isso- lá, cara. Eu te peguei Isso esse pra mim que gancho, né? É muito importante a gente usar isso agora. Daí, acabou, destruiu o mundo invertido, parece que alguém falou pros militares, acabou, corta, todo mundo vai pra casa, porque daí acabou o militar, acabou tudo mundo foi embora, enfim. Também e não se comentaram fala mais muito. nisso. Pois é, também até comentaram muito sobre como que eles conseguiram, por exemplo, ser perdoados depois de toda a arruaça que eles fizeram num local de atuação militar, que inclusive pra mim me rendeu uma das cenas mais engraçadas de toda a temporada, que é na hora que abre a porta do banheiro e o menininho tá passando no buraco, ele só faz... E aí tem muito bom, tá tipo um close na cara dele. Ai, eu ri muito dessa cena, é isso, assim, é uma besteira, mas me causou muitos momentos de divertimento. Mas depois que eles fizeram toda aquela bagunça, eles voltam do mundo invertido e meio que fica tudo bem, né? O Hopper volta a ser xerife, sabe-se Deus como, tá tudo certo. Então, assim, é outra coisa que, no momento que eu assisti, que eu não tava focada tanto, assim, em prestar atenção nos detalhes e tudo, não me incomodou tanto. Mas depois, quando eu fui refletir, eu falei, gente, mas realmente, como é que isso aconteceu? A Vicky que some no final, a namorada do Dustin que desapareceu completamente. Justiça não se pra sabe. Suzy, galera. Gente, o que aconteceu com a menina, sabe? Aí chega na formatura, ele já tá ali, todo se enxerindo pra outra menina lá que deu um toco nele na segunda temporada. Eu não entendi, eu falei, gente, o que aconteceu com a menina? Então, tem umas coisas muito estranhas que acontecem, apesar de que, pessoalmente, eu sou uma grandíssima defensora da terceira e da quarta temporada. Inclusive, a terceira é uma das minhas favoritas, mas... Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que o final, essa última foi... Quanto mais você pensa, mais triste você fica. Não, né, como eu tinha falado antes, né, a personagem, quando a Kali voltou, eu achei muito legal. Eu falei, pô, eu ainda falei pra minha esposa, né, eu falei assim, cara, sabe o que deve estar lá dentro? A irmã da Eleven dela, quem? Eu nem lembrava mais, da segunda temporada. Mas o fim dela foi muito triste, cara. Não, cara, eu tenho um negócio específico pra falar disso, né, porque assim, acabou o quarto episódio. O jeito como acabou... O negócio que acabou. Não, a gente tá falando no quarto episódio ainda, ok. No quarto episódio, que acabou, que eles resgataram, cadê? Eu falei, pronto, então tá bem claro, né, que vai ser a Max lutando contra o Vecna na mente dele, o Will, a Eleven e a Kali usando os poderes dela contra, né, os poderes dos outros, enquanto a galera faz o que sabe fazer melhor, que é abrir caminho e tá Demogorgon. Eu pensei essa parte da Max da quinta temporada foi a que eu mais gostei. Toda a trajetória dela na quinta temporada pra mim foi a melhor coisa dela. Não, melhor personagem. O pior que eu também acho. O final acho... dela com o Lucas também, muito bacana. Eu acho a personagem muito boa, sem dúvida nenhuma a melhor personagem, mas tanto o ator quanto a construção do Vecna são muito, muito legais. Não são. Ele é o vilão, tudo certo, mas como eles construíram até chegar ali, abriram várias brechas para explorar, né, outros caminhos, mas o ator mandou muito bem. Sim, o cara é bom demais. As cenas dele na mente, putz, cara. Você via na cara dele que ele tava, né, usando com as crianças e tal, mas se olhar pra ele, sabia, cara, esse cara não presta. Ele como Vecna, né? E ele como civil, né, eu esqueci o nome do personagem dele, mas vamos chamar de um. Isso, ele como, as duas versões dele foram muito bem construídas, muito bem apresentadas e muito bem atuadas, né, e dirigidas. Eu gosto muito do Vecna e /1 na quinta temporada, mas pra mim a melhor parte ainda é a Max, Jamie Bauer, né? É um negócio Jack assim, Bauer. Mas ele é muito bom. E a gente brinca na internet, né, que ele coleciona franquia. Que ele participou de Harry Potter, ele participou da adaptação de Cidade dos Ossos, daí ele fez Crepúsculo, aí agora ele participou de Stranger Things. Parece que ele só não fez Jogos Vorazes, entendeu? Das franquias famosas, tipo, da minha adolescência.
Ainda, ser, porque pode ainda ser. estão construindo coisas Tem aí tempo. de Jogos Vorazes. E ele Tem ainda tempo. pode aparecer em It ainda também, quem sabe? Pode Aí. aparecer em It, é verdade. Ele já apareceu Mas, em ó, Harry Potter também, né? Então não precisa. Eu tenho uma pequena crítica do arco da Max. Que assim. Mas a culpa não é dela. A culpa é exclusivamente do roteiro. Pra mim, assim, a cena mais icônica de todas as temporadas do Stranger Things é ela correndo pra se safar do Vecna ao som, né, de Kate Bush, na 4ª temporada. Que ela é a cena do Stranger Things. Né? Você fala assim, ó, o que é Stranger Things? Você bota aquela cena lá e a galera assistir. Aí ela tá no mesmo lugar pra fazer a mesma coisa, só que quando ela tá lá, ela fala assim, não, pera aí, só um pouquinho. Holly, vem cá. E daí ela começa a fazer um coaching pra Holly, naquele momento, pensando que o Vecna tá vindo atrás dele, e não só isso, né? Como se isso já não estivesse bom o suficiente. Ela fala assim, ó, Holly, então, ó, a gente se encontra em algum momento aí, valeu? Vira as costas e sai andando. Sabe? Ela tá presa lá, sei lá quanto tempo, que ela fala várias vezes. Ela fala assim, não, beleza, vou curtir mais um tempo aqui, porque eu não devo voltar mais. Cara, isso Cara, aí- peraí. Agora eu vou Desespero. defender a Max aqui, porque ela tava farmando aura ali, pelo amor de Deus. Calma aí. Ela precisava andar farmando aura. É a Max, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pensar que o Vecna era o cérebro dessa temporada e a Max era o coração. Basicamente isso. Foi o que carregou essa série aí, porque Sim. depois o resto é penduricalho ali, né? Sim. Vamos dizer, né? Bem isso. Ó, eu vou abrir aqui agora um espaço antes da gente ir, né, já se encaminhar para um final. Vou deixar para cada um de vocês para vocês abrirem o coração. Algo que incomodou e algo que lavou a alma de vocês. Né? Eu vou começar com a Itu, porque ela é a nossa convidada. Da temporada Dessa temporada, a quinta série, temporada. Dessa temporada. Isso. Cara, Tipo assim, algo ai, que você precisa desabafar e algo que você falou assim, não, isso aqui valeu. Eu acho que pra mim, assim, tirando também a questão da representatividade, que eu acho que valeu muito, porque é um assunto muito importante, ainda mais quando você pensa na ambientação dos anos 80, que eu acho que é uma coisa que as pessoas esqueceram um pouco, né, como que era naquela época. Perfeito. Mas, pra mim, assim, o arco da Max e do Lucas, pra mim, foi a lavagem de alma, assim. Foi perfeito e irretocável, sem defeitos. Eu fiquei muito feliz. E ela era a minha personagem favorita desde a 2ª temporada. Então, eu fiquei muito feliz de ver que ela foi tratada com muito carinho enquanto personagem, sabe? O negócio de desabafar é o que eu falei já da questão das teorias, cara. Tipo, até hoje, volta e meia eu tô assim, vivendo a vida. Aí eu penso, pô, mas a setinha do negócio da antena mudou a cor, cara. Podia muito ser o negócio do Vecna. Então, eu não acho que foi péssimo. O meu sentimento, quando eu terminei de assistir, foi um sentimento de satisfação, de tipo, ai, que bom que tudo acabou bem, sabe? Mas, com certeza, não foi um êxtase de, meu Deus, é o melhor final de série que eu já assisti. Mas eu tô em paz. Eu acho que eu tô em paz com isso. Beleza. Marcelo, como é que foi pra você? Desabafa? Então, eu acho que. Porque eu sei que você tem coisas pra desabafar. Assim, eu não vou. Obviamente aqui eu não quero hatear por hatear, eu vou dar aqui o contexto do que. Eu não. A coisa que eu menos gostei dessa temporada, de todas as coisas que me incomodaram, que eu posso até relevar as outras coisas, mas porque realmente as coisas boas realmente foram muito boas, né? Dentro dessa temporada. Mas o que mais me incomodou foi como o mundo invertido foi destruído, o plano, né? Tudo que aconteceu para o mundo invertido ser destruído. Desde a Kali não ter morrido, naquele momento que supostamente ela tinha morrido, e ela ter se segurado, estribuchando, enquanto a galera tava lá no supermundo, lá no topo do mundo lá, derrotando o Devorador de Mentes, derrotando o Vecna, enfim. E nesse tempo todo, ela tava lá sangrando pra caramba. Não faz o menor sentido isso pra mim, ela ter conseguido se segurar. Sei lá, passa-se
vamos dizer que passa assim 1 hora de todas, desde que ela toma o tiro até eles conseguirem sair do mundo invertido, né? Eles terem derrotado lá a galera, saiu do mundo invertido e não sei o quê. E não faz sentido pra mim ela ter ficado, sei lá, o tempo que ela ficou, ou seja, 1 hora, meia hora, sei lá, sangrando. E porque era a única coisa que tava segurando uma imagem fake da Eleven lá, era ela lá com o dedinho dela lá, né? Tipo, mas aí a cara, não pergunta fez que o eu te faço. menor sentido. Não fez o menor Pra sentido. você, então, o final real é que a Eleven tá viva? Não. Pra mim, ela morreu. Pra mim, ela morreu. Mas não faz sentido ela ter conseguido se segurar o tempo que ela se segurou, sangrando. Ela lembrando que ela tomou um tiro na barriga. Né? Não é um tiro no ombro. E assim, eu não sei o que é um tiro, não, porque eu nunca tomei um tiro no ombro. Mas, poxa, ela tomou um tiro na barriga. Ela tava sangrando. Vamos dizer, no melhor dos casos, que ela ficou 20 minutos aguentando sangrando. Cara, com tiro na barriga, entendeu? Não, pra mim, então, não colou isso aí. Eu não quero roubar aí o teu espaço, né, Marcelo, do seu não, desabafo. mas por favor, mas por favor. É que esse ponto específico eu preciso comentar algo, né? É que, pra mim, as duas soluções são terríveis. Seja a solução de que a Eleven sozinha conseguiu se ocultar e daí, de repente, ela aparece lá no portal, se ele tava cheio de guarda, cheio de soldado, etc. Como também essa da Kali ter se aguentado se estribuchando lá por horas, né? Também acho isso um absurdo. Só que quando ocorre a cena que ela toma um tiro, eu virei pra minha esposa e falei assim, quer ver que ela, na verdade, não tomou tiro nenhum? Ela tá iludindo todo mundo pra ela poder ficar viva e daí ela e a Eleven conseguir fazer alguma coisa? Daí minha esposa falou, será? Não sei o quê. Daí acontece que nela não acontece nada, não aparece nada. Aí lá no final, quando o Jack tá fazendo a narrativa dele, do que ele acha que aconteceu com a feiticeira, né? Aí eu fui cutucando ela, falei, olha lá que eu falei. Lá. Aí aparece, só que aí aparece ela sangrando, ela se estribuchando pra fazer a ilusão, cara. Daí eu teria aceitado muito mais ela ter fakeado o tiro, sabe? Eu teria aceitado muito mais. Não tá vendo não que seria... é triste das teorias, cara? Porque daí você começa triste, porque você fala assim, cara, tinham ideias tão boas, pô. Por que elas não foram usadas? Não, e simples, assim... O melhor dos cenários é a Eleven resolveu ficar e ponto, acabou, ela morreu também. Pra mim era o melhor dos cenários, sabe? O mundo, a Kali morreu porque ela tomou um tiro na barriga, sangrou até morrer. O mundo invertido foi de Vasco, né? Eu sei que você ia falar, mas gostei do seu decoro. Parabéns. Obrigado. Nobre deputado, obrigado. Mas, cara, pra mim, eu acho que o ideal teria sido isso. A Eleven ter se destruído junto com o mundo invertido. E não que ela tivesse aguentado lá, a Kali tivesse aguentado lá, com um tiro na barriga, né? E a Eleven, por um milagre do destino, conseguiu... tomou uma poção de invisibilidade aqui, Baldur's Gate 3, foi embora. Esse debate vai ser que nem o peão do Leonardo DiCaprio em A Origem, que ele tá comigo acordado. Vai ser isso da nova geração. Vai ser esse debate. Exato. Mas então, eu acho legal quando provoca, sabe? Eu acho que talvez tenha sido a melhor intenção da série, se a gente colocar aqui uma boa positividade em cima disso, mas acho que talvez tenha sido a intenção da série de provocar esse debate e tal, que vai ficar falando da série por um bom tempo ainda. Eu adorei a ideia de deixar o final aberto para as pessoas decidirem. Desde que as duas possibilidades fossem incríveis. E as duas são horríveis. Esse foi o meu grande problema. Exato. Eu concordo contigo. Eu concordo muito contigo nesse ponto. Mas, assim, pra gente não falar que tudo foi uma grande porcaria, não sei o quê, cara, tiveram coisas muito boas na segunda temporada. E o que eu posso dizer aqui é que eu gostei muito da produção da série, porque em questão de efeitos especiais ela é impecável. Efeitos especiais.
Isso é incrível. A gente tem reclamado muito de efeitos, né, em produções recentes, não só na Netflix, mas cinema, Disney, HBO e tudo mais. A gente tem visto muitos efeitos terem sido feitos assim, a troco de caixa, né, muito mal feitos. E aqui não, aqui a produção foi realmente muito boa, né? Caracterização dos personagens e tudo mais. O final, aquele final meio Goonies, meio anos 80 mesmo, de filmes anos 80, né? De que no final tudo dá certo e tudo mais. O Hopper voltou a ser um policial e agora ele resolveu viver a vida dele junto com a esqueci o nome da personagem. Com a Winona Ryder, ok. Com a Winona Ryder, né, e tal. A Joyce. A Joyce, Joyce. Isso, obrigado. Pô, eu achei legal. Pô, é clichêzinho, mas eu gosto de um clichêzinho. Pô, a cena da formatura foi a coisa mais espetacular que aconteceu nesse último episódio, né? O Dustin lavando a alma da galera ali, principalmente ele fazendo aquela homenagem com o Iron Maiden tocando pro Ed. Pro Ed, obrigado. Caraca, ó, a minha Alzheimer tá batendo já. Mas, cara, foi muito legal isso. Essas coisas foram muito legais. Eles terem dropado a festa lá da galera popzinha da escola pra poder jogar uma última sessão de RPG ali, com o Mike mestrando, a Max jogando. Cara, isso foi demais. Isso foi muito bom. Depois a troca, né, das crianças ali jogando e o Mike olhando, falando... minha irmã. Mas, cara, isso foi demais. Isso foi legal demais, né? Só não gostei da cena lá, apareceu a Eleven lá, indo pra Vila do Thor lá. Putz. Pra Valhalla a New Valhalla. A New Valhalla, exato. Ele indo lá pra casa do Up, né? Pô, cara, não, pelo amor de Deus, aquilo ali não. Mas, Silvio, enfim, tudo isso aí foi legal. Cara, eu gostei, se fosse fazer um resumo, ser bem sucinto, da última cena. Dele jogando, porque é a primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada e a última cena são iguais, a forma como a câmera pega fora da casa, como eles estão narrando, como o Mike está narrando, como eles jogam, a essência dos personagens foi representada ali, a Max revoltada porque ela não queria aquele final do jogo daquele jeito, né? É isso que acontece, enfim, a forma como eles se despediram, dizendo que aquela fase da vida deles passou, eles estão indo para uma nova fase, né? Guardando as fichas, os fichários, né? Os cadernos, enfim, e que uma nova, como o Marcelo falou, uma nova galerinha ali tá entrando, começando como eles começaram há mais ou menos 10 anos atrás. Então, assim, o que eu gostei foi isso. O que eu não gostei, de uma forma resumida, E tinha uma criança ali que tava querendo fazer questão de CDM ainda, inclusive. Olha aí, ó. Você viu? Meu Deus, que loucura. Os perigos de ser DM, aí, ó. Exatamente. Não, eu quero CDM. Eu quero CDM. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Sejam players, não DM. Essa é uma questão para um outro episódio, né? Depois a gente traz aqui para você sobre isso. O que eu não gostei foi a covardia da narrativa. Ninguém morre. Quando precisa morrer alguém, coloca um personagem naquela temporada e deixa descartável. Vamos matar alguém. Coloca lá, faz a gente se apegar mais ou menos, como foi no caso com o Ed. Gostei muito do personagem, da construção, de tudo que ele representava, de um pouco da anarquia, né, que alguns de nós já passamos, e daí vai lá e descarta. Como foi o Billy, e assim, personagens importantes não morrem, mal são feridos, né, ou um arranhão, um outro, enfim, não acontece nada. Até no Harry Potter, personagens morrem, perdem orelhas, enfim, etc. Episódios longos, que seriam explicados se tivessem conteúdo suficiente para explicar coisas que foram deixadas de lado, e ainda coloca um episódio longo, cheio de coisas e cansativos, né? A própria Eleven, que a gente entendeu que não seria a personagem principal, ela deu, só que ela cedeu tanto espaço que ela quase ficou irrelevante na temporada.
né? E toda a construção de Hawkins, que acaba a temporada de 3 anos depois, você fala, putz, ó, o céu invadiu, o mundo invertido invadiu tudo. Daí você chega nessa temporada, tá cheio de ferro no chão, então vamos selar o inferno aqui, ninguém vai subir, entendeu? Tá vamos tudo colocar bem, uma né? chapa de Tá ferro tudo... aqui, chapa de ferro, e o mundo inteiro tá vendo aquilo e tá nem ligando. Vamos colocar umas tropas lá e beleza. Não vamos tirar as pessoas daqui. Tá tudo bem, vamos colocar umas chapas de ferro. Então, essas coisas que a gente foi falando durante o decorrer do episódio, gente, para não ser repetitivo, mas o que mais me incomodou de tudo isso, embora essa fantasia exagerada, foi a covardia da narrativa. E sobre a Eleven, até imagino que eles queriam usar esse final de matá-la, enfim. Mas daí não tem spin-off, né, cara? E a própria atriz tem um contrato com a Netflix para quase que a vida dela inteira. Então, como que vai matar ela? Né? Às vezes chegou e falou, a gente vai querer matar ela. Daí a Netflix, não. Ela tem um contrato aqui, a gente vai usar essa atriz por mais tempo. Então, pode ser. Mas assim, né, ela também parece que ela tá bem afim de continuar, né? Ela deu várias declarações que ela não estava muito satisfeita, né, com o final da série e tudo mais. O pessoal tem comentado muito que o nível de atuação dela caiu muito, se você vai comparar principalmente com as outras pessoas do elenco principal. E realmente, assim, eu nem costumo ser a pessoa que fica muito malhando, assim, descendo a lenha, né, em pessoas jovens que cresceram na frente da mídia, porque eu acho que é sempre uma carga muito grande a gente levar em consideração emocional. Mas quando você olha os outros atores do elenco e você compara com ela, realmente parece que ela meio que largou de mão também. Fala, ai, gente, cansei. Tô aqui fazendo meu trabalho, mas também se ficar ruim ficou, não vou ligar muito não. Não, e isso que, assim, eu vi muita gente, né, criticando, falando assim, não, porque ela não é uma boa atriz, nunca foi uma boa atriz. Eu discordo completamente, tá? Tanto que, assim, tem 2 filmes que são filmes bobos, mas que eu gostei exclusivamente por conta da atuação e do carisma dela, que são... Enola Holmes, aquelas. Eu gosto. Então, Enola Holmes e a Donzela, né, que também é da Netflix, que, cara, é um filme extremamente água com açúcar, e o que leva ao filme é ela, né? Então, assim, ela tem um molho, mas assim, pra ver que ela não tava a fim de usar, né, nessa temporada. Na hora que tu falou ali né, ela falou por cima da parte da representatividade, tem aquela cena do Will, que pelo jeito as pessoas não notaram o peso dela como seria nos anos 80, né? E assim, cara, a carga emocional daquela cena é enorme. Todo mundo abraçando ele, e, cara, abraçando e chorando e tal. Daí você vai... Pode pegar a cena, você vê. Daí vem a Eleven assim por trás, ela pega, tipo, só um abracinho assim por cima de todo mundo. Ela fez o Dare do Sheldon, sabe? Isso, exato. Ela só pra fazer parte do bolinho, assim, cara. Exato. Não vou ser a única aqui que vai falar alguma coisa, né? Outra coisa que eu ia comentar, inclusive de sutilezas, mas que eu acho que são sutilezas que quando você põe no contexto são muito legais, é, por exemplo, quando um pouco depois o Will tá subindo a antena junto com o Mike, ele tá cansado e o Mike oferece a garrafa d'água. Fala assim, você quer tomar água? Porque daí, veja bem, muitas pessoas não repararam, eu não reparei, depois foi que eu vim ver uma pessoa fazendo análise, mas era na época que as pessoas não compreendiam muito bem como funcionava o vírus da AIDS, não sabia como que se transmitia, era numa época que o pessoal ficava isolado, quarentenado, como se fosse um Covid, que qualquer coisa relacionada a LGBT era mal visto, assim, e o povo não apertava a mão. Então, era realmente muito pesado você levar esse contexto em consideração, né? E aí... Teria medo de passar pela saliva, né? No caso, de água. Então, é muito legal que eles tenham colocado essas sutilezas e colocado uma cena também mais impactante, que foi a do Will conversando com a galera. Então, eu acho que na questão dos relacionamentos interpessoais, eles mandaram muito bem. Quando você vai ver a construção de relacionamentos até o término da Nancy e do Jonathan também. Achei sensacional. Essa cena é maravilhosa, sabe? Essa cena é muito boa. Essa parte eles mandam muito bem, cara. Eles mandaram muito bem, porque era muito fácil eles terem
arrumado algum jeito deles continuarem junto. Eu acho que é muito mais corajoso eles terem admitido que, beleza, a gente funcionou durante um tempo, eu continuo gostando muito de você, mas eu acho que em forma de relacionamento Já deu. a gente não funciona. Não funciona. Maturidade. É maturidade. E isso, cara, isso foi uma cena fantástica. Outra cena que eu gosto muito, e essa nem é dessa temporada, é da 4ª temporada, é quando o Will conversa com o irmão dele sobre a própria sexualidade lá no final da 4ª temporada. Sim. Né? Bonita Sem essa dizer cena. necessariamente. Essa cena foi muito legal de aceitação. Foi essa questão que tu falou de sutileza, né? Foi muito maneira essa cena. Né? E, cara, pra você ver, tem coisas boas sim, cara. Tem coisas legais e tal que poderiam ter sido melhor desenvolvidos. Né? Então, É só que o casamento dessa parte humana com a parte da fantasia, ela se perdeu em algum momento. Entendeu? Exatamente. Eu acho que o pessoal reclama muito de que não foi muito fantasioso. Mas não tem coisa mais real do que o encontro daqueles 4 e falou, vamos marcar? E nunca mais vão se Cara, ver? eu ia falar Tem isso. coisa mais real que isso. Então, a gente vai marcar todo mês, do terceirão para a vida, né? Do terceirão pra vida. E aí, cara, Gente, ó, tem os bons Cara, anos aí que eu não vejo a galera do terceirão maluco. Eu ia falar que a pior parte é que as minhas melhores amigas e mais próximas ainda são as minhas amigas da época de ensino médio, porque eu briguei com todo Olha mundo na aí. época da faculdade. Mas foi só, eu acho que só isso mesmo. mas eu duvido que vocês se veem uma vez por... Ah, não, assim, uma delas até que sim, porque teve uma época que ela morava no mesmo prédio que eu, morar aqui em São Paulo. Mas aí ela voltou pra Brasília, então agora eu só vejo quando eu viajo pra Brasília. Então, tá, gente, ó, pra Viva gente o terceirão, fechar, hein? Viva o terceirão. pra gente fechar esse episódio, né, a gente já falou aí bastante sobre Stranger Things. E a gente sabe que tem spin-offs aí, o futuro de Stranger Things, né? Eles já anunciaram que vai ter uma animação que parece bem legalzinha até. Parece que ela vai passar entre a 2ª e a 3ª temporada, né? Seria nesse ato, vai contar algumas histórias dessa galerinha do barulho aí, né? Não tem data ainda prevista, né? Mas tem um spin-off, e aí, por que eu já tô inserindo isso? Que é o ponto que eu queria desabafar. Tem um spin-off que ainda não tem nome, não tá nem marcado. A única coisa que os irmãos Duffers falaram é que ia explicar a tal da pedra que tava na maleta do cara que atirou no menino Vecna, né? Cara, pra mim aquilo lá... sabe o cheirinho de caça-níquel, sabe? Tipo, não precisava daquilo. Não precisava explicar como é que como é que é o nome? Eu esqueci, eu realmente esqueci o nome dele. Harry. Pessoa Harry. física. É o Harry. Henry, exatamente. Então, não precisava explicar como é que o Henry virava o velho. Cara, tem a ver com o mundo invertido, beleza, ele se transformou naquele bicho. Fechou. Mas não, agora eles colocaram um outro elemento fantasioso pra poder fazer um spin-off que explica da onde que tem o negócio e tal. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho vontade de ver esse spin-off. Aí eu quero saber de vocês se vocês pretendem consumir essas coisas que vão lançar pra Stranger Things no futuro. O único spin-off que eu aceito é as aventuras do Steve e Dustin. É só o que eu... Muito bom. E aí, tipo, eles no Tinder, sabe? Mentira, que naquela época nem tinha internet, mas assim, como conquistar a sua namorada. Ai, exato. cara. É o Dustin sendo de babá dos 11 filhos lá do Steve. Eu Um acho. bom spin-off seria o do beisebol lá, né? E dele vivendo na cidade lá. Eu acho. Professor, enfim. Eu não vou assistir hoje o Silvio de agora, não. Mas o Silvio do futuro, quem sabe? Acho que daria uma chance para séries, para entender como funciona essa pedra filosofal aí e tudo mais. Eu acho que assim, a animação eu veria. Mas esse spin-off aí, pra mim,
eu senti como um tapa na cara. Foi pessoal pra mim, sabe? Eu acho que eu assistiria, assim. Pra mim é difícil dizer, porque às vezes eu só pego o bode de uma coisa e daí eu não quero mais ver. Não é nem por desgostar, é só uma preguiça. Vou dar um exemplo. Percy Jackson lançou a primeira temporada, eu assisti inteira. Lançou a segunda, eu não tô muito afim de ver. E não é nem porque eu acho que vai necessariamente ser bom ou ruim, nem nada. É só porque eu já li os livros, eu amo os livros, eu tô de boa, assim. Então, eu não sei se vai acontecer isso com Stranger Things. Depois eu não vou querer mais ver nada. Mas eu acho que eu daria, sim, uma chance. Justo. Pra mim, só Dustin e Steve. Só. As aventuras. Tipo Kenan e Kel, só que é o Dustin e o Steve. Isso? Exatamente. Beleza, gente. Bom, então é isso, galera. Foi, né? Eu acho que deu pra desabafar. Eu acho que a gente segurou por muito tempo, né? Isso, porque os episódios foram aí em dezembro ainda. Tô desde o Natal falando disso. Então, a gente precisava, né, desabafar, mas concluímos assim dessa forma, né? Que eu acredito que a dor de todos aqui não é que necessariamente foi horrível, mas que tinha o potencial pra ser muito melhor. Infelizmente não foi, mas a gente tem que aceitar também. Não tem esse negócio de ficar remoendo ou ficar esperando mais 72 horas por episódio 9 secreto, né? Eu acho que a gente não precisa disso. É a melhor fanfic da Terra de 2020. Não tem fanfic melhor em 2026. Conheço pessoas que caíram, tá? Conheço pessoas que estavam lá no Netflix às 10 horas esperando que aparecesse. Seria muito legal, sim, mas em nenhum momento eu acreditei que fosse uma realidade, cara. Eu só tava assim... As pessoas têm que aceitar, né? Porque às vezes a coisa é ruim, beleza. Tipo assim, não fechou do jeito que queria, beleza, né? É igual eu voltando das férias. Eu não queria acreditar que minhas férias acabou, mas eu tinha que voltar. Exato, mas tem que voltar. É maturidade, né? A gente já falou. Exatamente. Chorei a volta toda, chorei, mas é isso. Beleza, gente. Então, ó, antes de encerrar, por óbvio, né? Primeiramente, deixar aqui o agradecimento e tu por ter aceitado participar aqui com a gente, tá? Pra quem não sabe, a câmera da Heitor, ela tá dessa forma, porque vocês precisam seguir o canal, tá? Aqui da Black Company, vocês precisam seguir a Black Company nas redes sociais, precisa acessar o portal da Black, né? blackcompany.com.br, porque é aí que desbloqueia a câmera da Heitor, tá? Porque no momento ela tá bloqueada pra você que não fiz ainda. Tem que pagar o pacote aí de passe anual aí. O pacote premium, é o Black Plus. Exato. Brincadeiras à parte, infelizmente. Né? A gente teve aí. No ramo de negócio que é a Ubisoft, a gente tem que estar pagando aí uns 500 pau pra liberar aí. Exatamente. Convidado especial tem que pagar pra ela aparecer. Não, mas brincadeiras à parte aí, a gente teve, um probleminha aí com a câmera da Heitor durante a gravação, mas é ela mesmo, tá? Acreditem na gente. Não é IA. Quero deixar. Não é IA. Não é. E eu quero deixar daí, então, né, aqui o agradecimento pra você por ter aceitado, né? De novo, né? Tava com saudade de gravar coisas com você, acho que o papo é sempre muito legal. Então, valeu. Sim, obrigada. Deixa o espaço aqui pra você, né, pra se divulgar aí, passar suas redes sociais pro pessoal que ainda não te conhece e deveria, tá bom? Deveria conhecer. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. O Ti sabe que eu gosto muito de falar de coisas de filme e cultura pop no geral e, via de regra, eu não tenho muita oportunidade de falar a respeito desses assuntos porque acaba que no meu trabalho, realmente, a constância maior é de videogames, né? Então, sempre que eu tenho uma oportunidade de comentar, seja de livro, HQ, enfim, qualquer outra coisa que eu consuma, eu acho muito da hora. E aí, pra quem quiser me acompanhar, como eu disse, o meu foco é mais em videogames, mas volta e meia eu falo um pouquinho de outros assuntos. As redes sociais são @Heituriana, sempre o mesmo @, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto na Twitch, apesar de que eu não ando fazendo muita live. E o meu foco são em vídeos curtinhos mesmo, ali até 5 minutos por aí. Mas serão muito bem-vindos se quiserem ver dicas de joguinhos e histórias de joguinhos também. Isso aí, a gente tá tem gente que gosta pouco de videogame aqui também, né? Não, e eu vou dizer, tá, que só deixar
entre nós aqui, todo mundo que tá ouvindo e acompanhando, que depois que eu falei que aí tu ia ser a convidada desse episódio, que teve gente chorando, teve criança chorando, tá? Que não ia poder participar do episódio. Olha só. Tem a legião de fãs aqui, cara. Teve criança latindo, chorando. Exatamente. Mas Beijo como eu para falei, todo mundo. né, como eu falei aí pra acalmar, né, esse pessoal aí, eu disse, pô, né, a Heitor é super querida e gosta de fazer essas coisas. Quem sabe ela não participa dos episódios. Chamem aí, mais vezes. né? É isso. Convite tá feito. Eu ia convidar pra falar sobre videogames, né? Que é um assunto que você nunca fala, né? Normalmente, né? Mas acho que vamos deixar pra falar só de cultura pop. Mas Mas querendo, falou de né, tudo, eu gosto de Marcelão, falar, tá tudo certo. o Marcelão aí é o anfitrião, né, é o nosso host do Missão Secundária, que é o nosso podcast exclusivo de games. Então fica aí também, né, a oportunidade, de repente, da Heitor aparecer por lá. Então, beleza, galera. Foi isso. Porque a gente né? tem muita franquia fazendo aniversário bom esse ano aí. E, caraca. Tem Sim, bem até que o tem TDAH aí do chat vai falar do outro assunto, sabe? Mas sim. Ai. Mas é isso. Ó, lá vou eu. Terceira tentativa, que agora a gente precisa finalizar, galera. Mas, ó, muito obrigado de novo. Muito obrigado aí, pessoal, que acompanhou a gente. Espero que tenham gostado, tenham se sentido com a alma lavada também, assim como nós estamos. E nos vemos aí no próximo Overview aqui na Black. Valeu!